Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 33º domingo do tempo comum. Já estamos finalizando mais um ano litúrgico. Domingo que vem, domingo de Cristo Rei, e no próximo já começamos então um novo ano litúrgico com o Advento. E a igreja sempre, no seu ciclo litúrgico, quando nós nos aproximamos do fim, ela coloca como proposta para a liturgia a meditação a respeito dos discursos escatológicos de Jesus. Essa palavra de origem grega, que pode parecer difícil, na verdade é bem simples. Logia, logos, discurso, eschaton, a respeito das últimas coisas. É o discurso de Jesus a respeito das últimas realidades deste mundo, das últimas coisas que vão acontecer aqui. E vejam, estamos acompanhando o Evangelho de São Lucas. Nosso Senhor dá um cenário bastante preocupante, como o cenário dos últimos acontecimentos. As pessoas estavam admiradas com a beleza do templo, belas pedras, enfeitado com ofertas votivas. E nosso Senhor já começa então a dizer que estas coisas serão destruídas. Passariam. As pessoas querem saber qual é o sinal, qual será o sinal de que chegou o momento, chegou o dia em que até mesmo as pedras do templo não ficarão mais erguidas. E nosso Senhor elenca uma série de realidades bastante preocupantes que vão acontecer no final dos tempos. Vejam, aparecerão falsos profetas, pessoas dizendo serem Cristo, sou eu, ou então pessoas que dizem, o tempo está próximo. Depois, guerras e revoluções, países se levantando contra outros países, um povo se levantando contra outro povo, fome, peste em muitos lugares, sinais grandiosos vistos no céu. É o cenário que nosso Senhor está descrevendo. Estas coisas todas acontecerão. E mais, não só acontecerão em modo amplo, mas também de uma forma próxima. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, vós sereis perseguidos, sereis presos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e de governadores, diante das autoridades, por causa do meu nome. Vão sofrer inquéritos, mas esta será a ocasião de testemunhar a vossa fé. Quer coisa pior ainda? Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, até mesmo as pessoas mais próximas de nós. A nossa família se voltará contra nós. E talvez a coisa mais terrível, e eles matarão alguns de vós, levantarão a mão contra nós, para nos tirar a vida. É um cenário bastante preocupante, o cenário do fim dos tempos. Aquilo que nosso Senhor está desenhando aqui, ou seja, aquilo que Ele está expondo para os seus discípulos, como o cenário dos últimos dias, é o cenário digno de um filme de terror. Guerras, fomes, pestes, perseguições, prisões, assassinatos, julgamentos falsos. E nada mais natural de que ao ouvir estas coisas, queremos uma previsão. É o mais natural. Porque pensem, bom, se essas coisas todas começam amanhã, temos um problema em vista. Se essas coisas todas começam na próxima semana, talvez aquilo que nós planejamos para o final do ano não se cumpra.
Naturalmente queremos, ao saber de que o cenário será pavoroso, vamos querer saber também quando é que acontecerá. É uma espécie de curiosidade natural. Queremos saber logo. Como os discípulos. Qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Queremos saber. Será que estaremos vivos para vermos esse cenário tão pavoroso se realizar diante de nós? Agora vejam, a intenção da igreja ao colocar estes textos no final do ano litúrgico não é para causar desespero e muito menos para levantar curiosidades a respeito de que dia será, qual hora será, em que lugar será. Ouvimos na primeira leitura que o mundo se converterá em uma fornalha. O Salmo nos diz que o Senhor virá julgar com justiça a terra inteira. A segunda leitura, São Paulo nos insiste para sermos exemplos, assim como ele deu exemplo. O Evangelho nos fala a respeito do cenário do fim dos tempos, mas tudo isso para nos lembrar que não nos interessa o dia, a hora e o lugar. Não. Interessa que estejamos prontos. Interessa que estejamos preparados. Que estas coisas todas vão acontecer, isso é certo. São as palavras de nosso Senhor, elas vão acontecer. Que elas acontecerão conosco, talvez não todas, mas alguma coisa ou outra pode acontecer. Poderemos sofrer perseguições por causa de Cristo, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o dia futuro, não. Nosso Senhor diz: eles vos odiarão por causa do meu nome. Não sabemos. O que importa é que sejamos fiéis. Não sabemos se viveremos no dia, este dia, ou um outro dia que seja preparatório a este. Não sabemos. E não convém também que saibamos. Porque convém é que estejamos prontos a todo instante. Poderíamos pensar: mas padre, se eu soubesse, eu me prepararia melhor. Mentira. Talvez quem pensa assim, não está pensando assim com a intenção de se preparar melhor, mas com a intenção de saber até quando pode brincar com o pecado, até quando pode deixar de se converter. A maioria das pessoas pensa assim: se eu soubesse o dia da minha morte, eu saberia quando é que eu preciso me confessar, em vez de ter que me confessar todas as vezes que cometo um pecado grave. Porque se cometemos um pecado grave e acontece o fim dos tempos, ou acontece o fim do nosso tempo, quando estivermos com este pecado grave nas nossas contas, Deus virá para nos julgar, da forma como estamos. Como diziam os antigos: ubi te invenero, ibi te iudicabo. Onde eu te encontrar, aí te julgarei. O Senhor virá como juiz, cantamos no Salmo. Então precisamos estar prontos a todo momento. Não convém saber para fazermos cálculos. Está bem, cometi um pecado, mas eu só vou morrer na próxima semana, então dá tempo, daqui até lá eu vejo. Ou, só no mês que vem acontecerá a parousia, só no mês que vem acontecerá o fim dos tempos, o juízo universal. Então, dá tempo ainda. Não dá. Não dá. Não dá tempo. Porque o que nosso Senhor está dizendo é justamente o contrário.
O tempo é agora. Agora. Vejam, a última frase do Evangelho de hoje nos fala justamente como é que nós devemos viver a nossa preparação para o fim dos tempos. Vejam, aquilo que diz Jesus é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. O verbo permanecer, mas a forma como ele está conjugado, permanecendo, dá a ideia de sempre. Sempre. É um estado do ser. A forma como ele está conjugado é a ideia de que este é o estado do ser. Ou seja, estar sempre pronto, estar sempre firme, ser sempre fiel. E é assim que iremos ganhar a vida. O que a igreja nos está dizendo com esta liturgia é justamente que, vejam, não sabemos o dia e a hora. Em outra passagem do Evangelho, os discípulos perguntaram isso a Jesus e Jesus diz: a ninguém foi dado saber a não ser o Pai. Somente o Pai sabe. Não sabemos o dia e a hora, mas seja qual for o dia, seja qual for a hora, estaremos prontos. Quando começarmos agora o Advento, depois da solenidade de Cristo Rei, o que é que nós iremos rezar nas 2 primeiras semanas, senão a nossa preparação para o fim dos tempos? E nós cantaremos na nossa liturgia, ouviremos nas nossas leituras, que estaremos prontos assim como o vigia espera a aurora. Está pronto. Desde a hora que entra no seu posto, o vigia está pronto esperando o amanhecer. Como a noiva espera o noivo. Ou seja, desde o momento em que ela fica noiva, desde o momento do noivado, ela está esperando o momento de encontrar o noivo. Está pronta. É uma questão de tempo. E quanto tempo? Não nos cabe. Não nos diz respeito. A quantidade do tempo é somente a Deus. O que importa é que estejamos prontos. E aí vem mais um problema. O problema da nossa pequenez diante da grandiosidade de tudo aquilo que está para acontecer. Se esse não parece um problema para você, talvez seja melhor cultivar um pouco a virtude da humildade. Porque, sejamos sinceros, ouvindo tudo isso, que estas coisas todas acontecerão com os discípulos de Cristo, que estaremos envolvidos no meio de guerras, que estaremos envolvidos no meio de fomes, de pestes, de catástrofes naturais, terremotos, que estaremos envolvidos com perseguições, com prisões, com julgamentos, com assassinatos. E não só estaremos envolvidos, seremos causa disso. Podemos dizer com sinceridade de que estamos prontos para isso? Se estas coisas todas hoje acontecessem com você, você seria fiel? Se hoje, quando você voltasse para sua casa, estivesse lá te esperando pessoas para te prenderem, para te jogarem na prisão, para que lá você esperasse um julgamento injusto, para receber a sentença de pena de morte, sendo o único motivo a sua fidelidade a Deus, você estaria pronto para viver isso? Quando as pessoas começassem a te colocar dentro do carro para te levar à prisão,
Você começaria a perguntar: mas por que eu estou sendo preso? E diriam a você: porque você é cristão. Eu garanto que a maioria de nós diria: não, mas eu não sei nem quem é Jesus. Poderíamos estar voltando da missa, saindo da igreja, e nós negaríamos a Cristo porque somos covardes. Se esse problema não passou pelo teu radar, é bom incluí-lo, porque estas coisas todas acontecerão conosco, sejam elas no fim dos tempos, sejam elas individualmente. Esse é um grande problema, e nós devemos nos perguntar: será que eu estou pronto? Lembram-se do que eu estava dizendo agora há pouco: estar pronto a todo instante. E nós podemos pensar com muita tranquilidade: eu estou pronto. Será mesmo? Será mesmo? Ainda ontem estava lendo um artigo a respeito do fim do Império Romano, da forma como ele era na época de Jesus. Os imperadores romanos, nenhum daqueles que chefiaram o maior império que a terra já viu, nenhum deles esperava que o fim do seu poder, o fim do seu império chegaria através do sacrifício que estavam promovendo dos cristãos como espetáculos públicos no Coliseu e nas ruas da cidade. Porque foi a fidelidade deles, foi a coragem dos mártires dos primeiros séculos, que fez com que o Império Romano, como nós conhecemos, este que nós ouvimos todo domingo aqui, na vida de Cristo, acabasse e se tornasse o que foi depois, o lugar da igreja, que desse espaço à igreja. Ninguém é capaz de imaginar, de calcular quanto vale o sacrifício de um cristão. Talvez para eles, lá nos primeiros séculos, fosse o fim dos tempos, e pensassem: bom, aquilo que Jesus disse, aquilo que nós ouvimos dos apóstolos está acontecendo, porque estamos sendo perseguidos, estamos sendo presos, julgados injustamente, condenados à morte, nossas famílias estão nos entregando. E a fidelidade deles fez com que o mundo mudasse, fez com que as coisas todas se transformassem. Aqueles que antes promoviam a morte de cristãos, depois se tornaram defensores dos cristãos. E nós, será que estamos prontos para viver estas coisas? Porque já aconteceram na história da humanidade e podem vir a acontecer de novo. E podem pensar: o Padre Gabriel é polêmico, o Padre Gabriel está fazendo alarde e tal. Não, eu estou dizendo para vocês com sinceridade: eu não sei o futuro, e não cabe a mim saber. Agora, aquilo que me foi revelado, porque Jesus disse no Evangelho, é certo de que vai acontecer, e eu quero estar pronto, para que quando aconteça, eu seja fiel, para que quando aconteça, eu não traia a Cristo. E o que é que nós precisamos fazer então? A nossa fidelidade nas pequenas coisas que Deus nos pede. Quem é fiel no pouco será fiel no muito, nos diz o Senhor. E pode parecer insignificante, pode parecer uma bobagem a fidelidade às pequenas coisas, mas o Evangelho nos diz que não é. Quem é que pensou que
A fidelidade ao pedido de Cristo, a um copo d'água, a apresentar um bocado de pão e peixe, a destelhar uma casa, seriam a ocasião da conversão, de um milagre que alimentaria multidões e da cura de um leproso. Fidelidade às pequenas coisas. O Evangelho está recheado de exemplos de pessoas que foram fiéis a pequenas coisas. E a fidelidade naquelas pequenas coisas foi capaz de fazer com que a história da humanidade mudasse. E às vezes o que Deus está nos pedindo é a fidelidade a uma pequena coisa. Como, por exemplo, o nosso compromisso da missa dominical. Deus está pedindo isso a todos nós. Eu garanto isso a vocês, porque é mandamento. Todos nós aqui devemos ser fiéis à nossa missa dominical. E a nossa fidelidade à missa dominical pode estar transformando o mundo. Está transformando a nossa vida, está trazendo para nós forças para sermos fiéis lá, quando Deus nos pedir o derramamento do nosso sangue. A fidelidade à nossa vocação, a minha, para que eu seja de fato sacerdote, padre, para que eu celebre missa, para que eu escute confissões, para que eu visite os doentes. Deus está me pedindo, são coisas pequenas, não tem nada de heróico em rezar uma missa por dia. Eu sei que para muitos isso é uma coisa heróica, porque infelizmente missa diária parece uma coisa absurda, mas Deus me pede fidelidade a isso. Deus me pede fidelidade à minha vida de oração, todos os dias, dedicar tempo à sua presença, à sua pessoa. São coisas pequenas, mas que eu sei que quando são feitas, estão me fortalecendo para a fidelidade às coisas grandes que Ele vai me pedir. Eu quero escutar, assim como Jesus disse na parábola: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu vos confiarei muito mais. Eu quero ouvir estas coisas. Eu quero que o Senhor coloque nas minhas mãos muitos mais talentos para administrar, que me confie a administração de muitas mais cidades, mas para isso eu preciso ser fiel com os poucos talentos que Ele me deu em primeiro, com as poucas cidades que Ele me confiou primeiro. É assim que nós iremos permanecer firmes, ganhar a vida. É assim. Não é terrorismo. O fim dos tempos não é terrorismo. Para nós é motivo de confiança. Devemos confiar, porque Deus, nosso Senhor, preparou isso desde toda a eternidade para os seus filhos. Deus preparou isso para nós. E nós precisamos ser fiéis àquilo que Ele nos pede. Vamos olhar para as nossas vidas neste domingo. Agora nós estamos encaminhando para o final do ano. Bom é começar agora, desde já, com antecedência, um exame de consciência profundo, sincero, de como vai a nossa vida. Como é que nós estamos indo? Como está a nossa fidelidade? Como estamos vivendo a nossa vocação? Como estamos vivendo a virtude da religião? Ou seja, dando a Deus aquilo que é dele. Começar a olhar para estas coisas todas
enquanto ainda temos tempo, e recalcular como será a nossa vida a partir do próximo ano. Fazer os nossos propósitos, desde já. E comece pelas pequenas coisas. Olha, eu não estou sendo fiel ao rosário todos os dias. Começando este advento, eu irei rezar o Santo Rosário diariamente. Mas não como um propósito, como nós fazemos os propósitos da Quaresma, esperando a Páscoa chegar para chutar o balde e abandonar de vez. Para incorporar na minha vida. Para que isso se torne parte do meu cotidiano. Eu não leio as Sagradas Escrituras. Eu tenho uma Bíblia em casa e nunca abri ela. E eu sei que tem muitas famílias católicas que têm Bíblia em casa e que nunca abriram. Então, a partir agora deste advento, eu vou começar a ler o Evangelho todos os dias. 5 minutos da leitura do Evangelho. Na minha paróquia tem missa diária, é o caso da nossa paróquia. E eu não vou à missa tendo possibilidades de ir. Então, a partir deste advento, eu vou começar a ir à missa, pelo menos mais uma vez por semana. Fidelidade nas pequenas coisas. Porque é somente assim, permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. É somente assim que nós iremos para o céu. E é somente assim que estaremos prontos para quando chegar o dia que Cristo nos adverte na liturgia de hoje. Os queridos irmãos e irmãs, aproveitemos enquanto ainda temos tempo, para convertermos os nossos corações e começarmos a praticar aquilo que Deus nos pede, para estarmos prontos para o dia em que acontecerá ou o fim dos tempos ou o fim do nosso tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.